Bom, educação é muito ligada ao futuro da nossa comunidade Python. São palavras do Nicholas Torvey. A gente quer perguntar qual o futuro da nossa comunidade, a gente tem que perguntar sobre o que a gente está fazendo pela educação, porque os nossos futuros colegas de comunidade são aqueles que a gente está formando a partir da educação. Um pouco sobre eu, para dar um contexto. Eu quase não nasci. Minha mãe tem problemas sérios de fertilidade e a minha mãe ela demorou muito para engravidar. Eu quase não cursei uma faculdade porque o meu pai ele teve uma firma de marketing que faliu, depois ele se divorciou. No meu ensino médio eu não tive televisão. É engraçado que a minha mãe ela teve que trabalhar porque nós éramos 4 irmãos. E muitas vezes a minha única refeição era arroz com ovo frito. Minha mãe ela tinha uma amiga que era dona de uma granja, que ela dava ovos. E eu comecei a trabalhar como office boy de farmácia e estudava numa escola estadual à noite. A minha prima ela pagou um cursinho e eu consegui entrar na computação na USP. Cheguei a trabalhar na Credit Card Mastercard, na PricewaterhouseCoopers. Mas o meu médico ele disse que eu ia pegar uma úlcera se eu continuasse em instituições financeiras. Larguei tudo. Eu tenho transtorno bipolar. Antigamente isso aí se chamava psicose maníaco-depressiva. Então, algumas vezes eu fico 5, 6 horas para corrigir provas. O meu GitHub é um 0. Vou mostrar para vocês. Então, no meu GitHub aqui eu não tenho nada. Sou funcionário público estadual, não sou rico, mas mesmo assim eu dei 165 palestras em minicursos em 15 países diferentes, nos últimos 3 anos e meio. Eu tenho 50 mil alunos e hoje eu sou um professor feliz. Então, o recado que eu passo para vocês, o que importa não são as cartas que recebemos no jogo da vida, mas o nosso modo de jogar com elas. Por que nós somos tão diferentes? Nesse seriado do Netflix, o Sense8, a gente tem esse ator que é gay, tem uma trans, tem um cara que trabalha na África, que é um motorista muito louco, tem essa coreana, tem uma menina, Catarina de Sena, que perguntou um dia para Deus, por que a gente é tão diferente? E Deus respondeu para ela, olha, eu fiz de propósito algumas pessoas carecerem de qualidades, eu não dou todas as qualidades para todas as pessoas, e mesmo para pessoas mais simples, eu dei um dom especial, para que as pessoas se conectassem, e que as pessoas compartilhassem os dons umas com as outras. É aquela teoria dos vasos comunicantes. E eu tenho um dom, e cada um tem um dom. Aquela ideia dos bancos de dados, a chave única. Todos nós temos um DNA único, e eu tenho um dom que é uma paixão por ensinar. Tem essa foto aqui, eu bati no ano passado o carro deu PT, eu vi que eu não tinha machucado, aí eu tranquei o carro e fui dar aula. Depois que acabaram as aulas, eu fui no banheiro, eu vi que não tinha nenhum hematoma, não tinha machucado nada, aí eu fui chamar o guincho para que o guincho levasse o carro. Então os meus alunos ficaram muito impressionados com isso. Na semana passada, eu voltei do Japão, fiquei 15 dias no Japão, tinha mudado o meu fuso horário, estava voltando por Nova York, não consegui dormir nada, mas mesmo assim, eu peguei 3 horas e meia de carro para a Federal de São Carlos para dar um curso que eu estava querendo muito dar, que era um curso baseado em estrutura de dados. E depois de dar 6 horas de curso, eu voltei, mais 3 horas e meia de carro,
para casa e cheguei vivo, graças a Deus. Então, eu tenho um dom, apesar do meu GitHub ser 0, que é paixão por ensinar. Muito do meu tempo é gasto em redes sociais. Tem as pessoas dos meus cursos me perguntam, pedem dicas, e eu procuro corresponder. Essas meninas aqui são a Ticiane e a Ana, do campus de Quixadá, da Federal do Ceará. Eu participei de um evento chamado Byte Girl em Fortaleza, e por causa da crise econômica, o governo federal só pode liberar um ônibus se ele sair lotado. Então eu conversei com elas, a gente teve uma ideia de arrumar uns brindes lá do Japão. Eu trouxe uns chaveirinhos, trouxe umas camisas, uns stickers. Então elas conseguiram lotar um ônibus de Quixadá, outras meninas conseguiram lotar um ônibus lá de Sobral, que fica 4 horas e meia lá de Fortaleza. Então o evento, o Byte Girl, teve 400 pessoas, sendo que a maior parte são meninas. Então, a gente conseguiu um evento que tem o mesmo porte da Python Brasil, sendo que a maior parte são meninas. Alguns dados. Eu dava aula com Java e C, e eu não era muito feliz porque 70% dos meus alunos eram reprovados. Em 2008, hoje, nesse ano, 15% dos alunos foram aprovados. Então, isso me faz feliz. Estrutura de dados, 85% dos alunos, quando ensinava só com C, eram reprovados em 2008. A última avaliação, 10% foram aprovados, 90% foram aprovados, só 10% foram retidos. E corrigir provas me dá paz. Só tem 10 nessa foto. Tem um professor, meu colega de outro curso de engenharia, que ele entra em depressão. Quando ele vai corrigir as provas, ele abre inclusive uma garrafa de vinho. Mas eu sinto paz quando eu vou corrigir as minhas provas, porque eu ensino com Python. E é uma alegria, porque eu dou 10 para muitos dos meus alunos. Inclusive, vocês podem ver no final, os meus alunos eles foram bicampeões das maratonas da Interfatex, são 62 Fatex. Mesmo eles aprendendo a programar em Python, eles conseguem ser primeiros nas maratonas que são em C++. E eles conseguiram ir para a final do ICPC, que também é em C++ e em Java. A gente tem só aulas em laboratório, não tem aulas tipo quadro negro e giz. O nosso curso é interativo incremental. Eu dou o curso 3 vezes do mesmo conteúdo. Primeiro eu uso o livro do Nilo Menezes, que é um curso tradicional, no primeiro mês. Depois eu repito a mesma coisa com o livro Use a Cabeça Programação, que é mais legal, que faz raspagem de dados, por exemplo. E depois eu faço o mesmo conteúdo, só que com o Google Developer Day, Hackathon do Facebook, lista com testes, Coding Dojo. É como uma batata. A batata é a mesma, mas você pode preparar a batata frita, a batata recheada, a batata de outras formas. Então você prepara o mesmo alimento de diversas formas. A gente também é o Big Brother, que é uma ideia do Rodrigo Senra, que é a seguinte: depois da primeira prova, o aluno que tira uma nota ruim, ele fica triste. E o aluno que tira uma nota muito boa, ele às vezes desanima. Então o que eu faço? O aluno que tira uma nota muito boa, ele pode adotar um aluno que tira uma nota má, uma nota ruim, e na segunda prova, ele vai acompanhando nas listas de exercícios, no laboratório. O aluno que tira uma nota muito boa, ele ganha 1/4 do acréscimo que o aluno que tira uma nota ruim tiver. Então, se o aluno tiver nota 3 e aumentar para 7, o acréscimo é de 4 pontos. E o aluno que tirou uma nota 7 na segunda prova, além do 7, ele vai ganhar o 1 ponto,
que é 1/4 da nota que o aluno que tirou nota baixa aumentou. Então, é uma forma de eles se ajudarem uns aos outros. Além disso, eu tenho os meus brindes, que são camisetas, óculos, das minhas inúmeras conferências. Os caras que tiverem as maiores diferenças podem escolher dos brindes. Então, o aluno que tira uma nota muito ruim na primeira prova, na hora que ele está saindo da sala, tem um monte de gente que fala, vem cá, eu preciso te ajudar, não sei o que e tal. É o maior barato. Eu tenho também um curso online, Python para zumbis. Hoje, ele está com 50 mil alunos. O número de page views, incluindo as page views do PyCursos e a da playlist independente, está em 3 milhões. O número de downloads de visualizações de materiais está em 900 mil, e eu não tenho nenhum recurso externo. Eu também não tenho AdWords, não tenho nenhuma vaquinha, nada. E a única pessoa que mantém esse curso é o Gileno, que é lá da Federal de Pernambuco. A maior parte dos alunos usa Windows, 70%. Eu tenho vários desenhos que foram feitos por um voluntário, que é um amigo meu que é desenhista. Eu fiz um desenho de um zumbi vegano. Tem uma menina que é zumbi, que isso aqui é inspirado na Tânia, que é uma da comunidade Python. Tem um monte de exercícios. Às vezes, assim, quando eu dou uma entrevista no jornal O Globo, aí o site cai porque tem um monte de acesso, mas aí a gente faz um desenho bacana para o pessoal não ficar chateado. Mas vamos mostrar um pouco de código. Então, esse é um programa típico em Python, que a gente está adivinhando o número de 1 em 100. Se vocês estudaram busca binária, vocês iriam chutar 50, mas eu chuto 42 já certo. A probabilidade de dar um 42, se você solta 10 números aleatórios em 1 em 100, é 100%, claro, porque a gente leu o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então, qual que é a ideia? Python é software livre, então a gente pode mudar o módulo handint e fazer uma contribuição bacana, que é ele soltar sempre 42. Então, isso é uma forma interessante de ensinar para o seu aluno o que é software livre. Depois, uma aluna de 12 anos, de um projeto que eu acompanho, que é do Centro de Desenvolvimento de Talento da Prefeitura de São José, quis mudar o programa, porque ela não gosta de matemática, para adivinhar nome de meninas. Então ela foi fazendo perguntas, como é que eu faço uma string multilinha, como é que eu ordeno os nomes. Então ela mudou aquele programa para usar a mesma lógica, para adivinhar nome de meninas. Então isso é muito bacana, porque eu posso mostrar um código que não é meu, que é de uma menina de 12 anos. Vou mostrar a foto da menina. A menina é aquela que está do canto esquerdo, que está digitando o teclado. Então não é nenhuma dessas aqui da frente aqui. Então isso é muito bacana, porque a gente dá um exemplo de uma menina. Aí também eu ensinei a criptografia de César. Na criptografia de César, você dá um esconde. Aí a menina me ensinou, outra menina de 12 anos, que a gente tem Unicode. Opa. Que o Python 3 tem por default, e eu não sabia. Então essa é uma coisa muito bacana, que as crianças nos ensinam. Orientação a objetos.
A igual int 42. Eu tenho um 13. O A é 13. O B é 7. Mas é claro que o A mais B dá 42. E se eu printo o A, eu printo o B, dá 42. Que bruxaria é essa? Então a gente está herdando tudo de 42, só que eu estou fazendo uma sobrecarga no método do UnderADD para retornar 42, uma sobrecarga no str para voltar a 42. Então é uma forma muito divertida de você ensinar conceitos básicos de orientação ao objeto. Fatorial e Fibonacci de 666 são números absurdamente grandes, mas eu quero que eles retornem 42. Então uma das coisas bacanas é você instigar o aluno a ele querer aprender metaprogramação, o que é uma coisa divertida. O hackathon do Facebook tinha como um desafio gerar os números de 0 até 2 elevado a n menos 1 e ordená-los em ordem decrescente na representação binária do número de uns. Os meus alunos conseguiram resolver em 10 minutos a questão e passar nos testes, e como sobrou tempo, você consegue fazer uma solução em uma linha, utilizando list comprehension e funções anônimas. Então isso é muito bacana, porque para o aluno é uma coisa que vai ficar para sempre na vida dele. Ele ter conseguido fazer uma solução do desafio do hackathon do Facebook. O Quicksort, que é um problema clássico de estrutura de dados, utilizando o list comprehension, fica claro que eu tenho de um lado os menores do que um pivô, de outro lado os maiores do que o pivô. E isso é melhor do que você ficar fazendo o baixo nível só. Deixar tornar o código mais claro. Eu sempre coloco esse código aqui para ver o meu tempo. Esse código aqui é do Luciano Ramalho. Com poucas linhas, eu consigo fazer um mixador de áudio. Então, para um aluno aprender orientação a objeto e programação desktop, não é uma coisa assim abstrata. Ele não fica só no Fibonacci e o fatorial, que são as coisas básicas, mas ele faz em 15 linhas programação desktop. Também ele exerce a cidadania. Eu consigo, com poucas linhas, ver os gastos da Copa do Mundo. Aqui eu estou sem internet, não vou mostrar isso aqui. E também, quantas escolas existem em funcionamento, sem água, sem luz, sem esgoto, que foi o meu workshop nos tutoriais. Então essas coisas aqui, de acessar dados públicos, eu acabei ensinando também para jornalistas na escola de dados. Isso tudo estão nos slides, vou deixar disponível. Vou contar a história de um aluno. Esse aluno se chama Leandro Oliveira. O Leandro Oliveira, ele trabalhava num suporte do Proteus, que é um software proprietário. Ele queria trabalhar com Python, depois da minha disciplina de introdução à programação, mas ele não conseguia trabalho. O Proteus, para desenvolver com o Proteus, você precisa comprar um monte de licenças. Aí ele resolveu hackear o sistema. Ele descobriu que você conseguia acessar o SQL Server com Python
e você conseguia colocar no menuzinho do Proteus umas janelinhas do Tkinter. Aí tem uma empresa que perguntou para ele, você consegue fazer um sisteminha aqui, que basicamente era acessar o banco de dados do Proteus, montar umas telas e mandar por e-mail uns formulários. Porque a empresa queria R$200 mil e 6 meses para fazer o sistema. Ele falou, eu acho essa coisa simples e eu consigo fazer em 3 meses. Aí ele começou a conseguir vários clientes, largou o serviço de helpdesk, hoje ele ganha $4 mil por mês. Então esse é um caso bacana dos meus alunos. E hoje eu vi na Lightning Talk um dos exemplos de outro dos alunos. Então isso me faz muito feliz. Então hoje eu sou um professor feliz, não só por causa que eu estou dando aula com Python, mas por causa dos meus alunos. Algumas dicas que eu dou como professor: não rotule, dar sempre aos alunos o benefício da dúvida. O aluno ele tem vários problemas, inocente até que se prove ao contrário. Outra dica de empatia: todo mundo que a gente encontra na vida está enfrentando uma batalha que você não sabe nada a respeito, seja gentil sempre. Uma vez no fórum, tem uma pessoa que perguntou uma coisa, mas a pergunta dele estava cheia de erros, e o pessoal caiu em cima, né? Dizendo, pô, você precisava corrigir o português primeiro. E a pessoa falou, é que eu sou cego e o meu software não está funcionando direito. Empatia. Seja observador. Os alunos, eu sempre marco uma pizzada com eles, pelo menos no começo, no final do semestre. Eu gosto de descobrir a realidade de cada um deles. Tem alunos que moram muito longe, têm uma dificuldade familiar. Então, às vezes, ser observador é uma coisa muito importante na vida de um professor, não só Python. Encare a sua vida como uma aventura. Todo mundo me pergunta, como é que você consegue viajar tanto? Então, segunda, terça e quarta eu dou aulas. Quinta e sexta, sábado e domingo eu dou as palestras nacionais. Então eu vou para Fortaleza, por exemplo, E quando eu tenho que ir para uma conferência maior, a FATEC ela tem 6 aulas por dia, com exceção de segunda, quarta e sexta, que só tem 4 aulas. Então as 2 últimas aulas são para reposição de aula. Como eu sei com antecedência quais os locais que eu vou palestrar, sou uma pessoa organizada, então eu já sei quais as datas que eu vou faltar, então eu faço anteposição de aulas. Então no ano que vem eu sei que eu vou para Cuba, vou para Kuala Lumpur, vou para EuroPython, que vai ser provavelmente em Brno, e vou para Portland. E eu sei as datas. Então essas datas eu já sei que eu vou faltar, vou fazer anteposição de aulas. Eu já mando para a secretaria acadêmica, mas encare a sua vida como uma aventura. Depois o impossível está na sua imaginação. A gente sempre pode fazer as coisas e só cortar o cantinho da frase lá. Muito obrigado. Obrigada, professor Massanori. Quem tem perguntas, comentários? Esses são os slides. Os slides já estão no SlideShare. É só vocês colocarem bit.ly, PyBR12FM de Fernando Massanori. Fernando, bom dia. Opa, oi. Diga. Eu dou aula na universidade já há um tempo. E da mesma forma como eu aprendi a disciplina de introdução à lógica de programação, essa mesma forma é utilizada com os alunos já há muitos anos. Eu mesmo dou aula há 23 anos nessa universidade, ensinando a disciplina de introdução à lógica. E
o foco sempre foi a construção da lógica através de algoritmos daquele pseudocódigo Portugal. E nesses últimos 23 anos, não por isso eu tive uma grande maciça quantidade de alunos aprendendo ou, às vezes, realmente gostando da disciplina. Com a sua experiência, você já fez um comparativo entre ensinar dessa forma que eu chamo de tradicional, antiga, e usar Portugal? Python no lugar? Olha, os alunos, o Dostoiévski, dentro dos Irmãos Karamazov, ele diz que você consegue muito das pessoas motivando-as. O aluno, ele se motiva mais quando você fala: essa linguagem é utilizada na Disney, essa linguagem é utilizada no no JP Morgan, porque eu vou muito em eventos. Muitos dos alunos, eles estão esperando as experiências que eu conto. Eu voltei da EuroPython, eu almocei com o pessoal do Unity, que é uma empresa que desenvolve jogos. Os caras me falaram que tem 200 pessoas na Unity que trabalham com Python. Eu fui na EuroPython e eu vi que o Banco Bilbao Vizcaya trabalha com Python. Eu almocei com os caras lá, PyCon US, e tem o Bank of America, o Citibank, trabalham com Python. Então, quando o aluno trabalha com Portugal, ele tem uma facilidade equivalente ao Python, mas ele não tem aquele brilho nos olhos da aplicação real. Muitos dos alunos, eles se motivam quando eles veem assim: pô, esse negócio aqui está sendo utilizado pelo Instagram. O Instagram, ele foi desenvolvido por 3 desenvolvedores Python. E hoje o Instagram ainda funciona com Python. Então, essa coisa da motivação, ela é muito forte hoje em dia, né? Então, Python, apesar de ser uma linguagem muito fácil, muito utilizada para a introdução à programação, ela também é uma linguagem de mercado. E você consegue fazer brilhar o olho do aluno contando casos reais. E como eu viajo muito, eu também consigo contar essas coisas. E os alunos também do curso Python para Zumbis, quando eles me seguem, eles veem essas histórias, falam: pô, a NVIDIA utiliza o Python para Deep Learning, o Star Wars foi feito com Python, o pessoal trabalha com essas coisas, assim, aí o aluno, ele, na hora que ele vai aprender, ele está com outro brilho, outra motivação. Então é um pouco assim, facilidade, mas também casos reais, motivação. O Uber foi desenvolvido em Python. Aí o cara, na hora que está pegando o táxi, o cara fala: pô, esse negócio aqui eu estou aprendendo, né? Só para complementar ali o que o nosso amigo falou, e a sua resposta também, você, na lógica de programação, na introdução à programação, você ainda pode acrescentar o básico de orientação a objetos. Então, é uma coisa a mais que você pode fazer que ajudaria num próximo semestre, algo do gênero, certo? Primeiramente, eu queria agradecer ao senhor, porque eu comecei a programar com o Python para Zumbis, certo? Legal. A partir daí fiz curso técnico, estou no superior, estou trabalhando na área, graças ao senhor. Muito obrigado mais uma vez. O senhor está no céu. Tá. Estou lutando para a instituição que eu estudo acrescentar Python na grade curricular por vários motivos que a gente está discutindo aqui, certo? E o principal problema é que na região Python não tem empresas utilizando Python, e essa é a principal razão deles não utilizarem, sabe? Introdução à computação, introdução à lógica de programação
utilizam JavaScript. Um dos motivos é por ela ser utilizada em larga escala também, certo? Eu queria saber como eu poderia agir para conseguir um melhor motivo, assim. Porque... Então, o rapaz aqui, o Leandro, ele estava com o mesmo problema, porque ele mora numa cidadezinha perto de São José dos Campos, e ele não tinha nada. Então, quando ele veio me perguntar, ele trabalhava como helpdesk, ele é pai de 3 filhos, e ele falou, como é que eu faço? Eu falei, tenta montar você o seu negócio. Então ele levou a sério a coisa, ele largou o emprego dele, viveu do seguro-desemprego, e hoje ele tem uma empresa dele. Ele vem lá para a FATEC contratar os alunos para poder trabalhar no negócio dele. Ele encontrou um nicho, porque eu perguntei para ele, o que você sabe? Ele falou, ó, eu sei da parte funcional do Proteus, porque ele era o helpdesk que tirava dúvidas da parte funcional. E eu sei o Python, ele nem sabe o Python orientado a objetos. Então ele abriu a empresa, hoje ele é um microempresário bem-sucedido. Então essa coisa de abrir brechas, abrir o negócio é uma possível solução, né? Oi, tudo bem, Bassanori? Eu também sou professor de programação. Eu queria aproveitar um pouco a primeira pergunta e fazer uma espécie de, não sei, uma oferta e um jabá ao mesmo tempo. Eu não tenho essa felicidade que você tem de poder ensinar Python no curso de programação básica. Queria muito, já tentei, fiz algumas experiências, eu acho que deu certo, mas a faculdade que eu dou aula, pelo menos por enquanto, eles são irredutíveis em que a primeira linguagem tem que ser C. Eu aprendi com C também. Não acho que seja uma boa escolha, mas enfim. E um pouco para, assim, pelo meu interesse, né, de ensino de programação, e um pouco também para meio hackear essa exigência, eu fiz o Pythonguês, que é uma tradução do Python para português. Então, vai nesse sentido do Portugal, mas usando uma linguagem de programação, sei lá, estabelecida, né, que os alunos migram facilmente, porque é só o interpretador Python está lá, é só traduzir os comandos, eles já estão programando em Python, né? E aí, bom, a minha pergunta é mesmo um pouco assim, se você te convidar para participar, está precisando de ajuda, na verdade sou eu que desenvolvo por enquanto. E outra questão é se você vê essa barreira da linguagem, né? Isso acho que para eu vejo em vários alunos meus, geralmente os que têm mais dificuldade em programação também tendem a ter um pouco de dificuldade de inglês. Para crianças pequenas é uma barreira. A Fundação Lehman mandou 2 pessoas para os Estados Unidos para tentar mudar as keywords para português. Para as crianças muito pequenas isso é um problema. Mas eles estão tendo muita dificuldade para traduzir as mensagens de erro. Esse é um problema que eu ainda não tentei. É difícil traduzir, né? Eu tenho, na PyCon do Japão, tem um chinês que ele traduziu todo o módulo Turtle. Porque o módulo Turtle ele é voltado para ensino de crianças. Sim. Então, pelo menos o módulo Turtle, o chinês, o Ren Liu, ele traduziu para poder ensinar crianças em chinês. Sim, legal. Depois a gente conversa. Oi, mas Fernando, não sei se você já deu aula para jovens de periferia. Eu leciono, né, para alguns alunos, né, de periferia, e a dificuldade que eles têm com a barreira do inglês. O ano passado, eles quando eu comecei a ensinar o básico do HTML, não foi muito complicado, porque eles achavam que inglês é para rico e não era para eles. Então, eles não gostavam da aula. E esse ano eu comecei a ensinar um pouquinho de inglês com música, para quando chegasse nas partes de programação, eles não ficassem com tanto
receio, né? Eu não, você já enfrentou algum tipo de situação dessas? Como foi que você lidou com isso? Os alunos que eu dei aula são alunos talentosos. Então, eles têm um diferencial muito grande, porque lá em São José dos Campos tem um CEDET, Centro de Desenvolvimento do Talento. Então, eles fazem uma triagem muito grande, são observados, e as crianças elas são hiper, ultra interessadas, né? A prefeitura manda um ônibus cheio, 40 crianças para aprender informática. Dessas 40, elas não sabem nada, nem mexer no teclado. Então a gente começa primeiro mexendo no teclado. E depois que eles começam a mexer com o teclado, eles começam a mexer com a parte de informática, mexer com editor de texto. Mas eles têm muita dificuldade com o inglês. De fato, eles têm muita. Eles fazem, em geral, um curso de inglês antes do curso de informática. A prefeitura já faz um tipo de bloquinho de inglês antes do curso de informática. Tá, então é isso, pessoal. Salva de palmas para o Fernando.